Aleluia. Boa noite, povo eleito de Deus. Igreja linda, adornada do Senhor. Boa noite, querido irmão, querido internauta que nos assiste neste momento. Queremos abraçar você, em nome de Jesus, ministrar a graça e a paz do Senhor Jesus na sua casa, no seu lar, para a glória de Deus. Que bom estarmos aqui reunidos em mais uma noite, para a glória e honra do nome do Rei Jesus. Quantos estão felizes por tamanha graça, por tamanha bondade, porque Deus é conosco em todo o tempo, Ele é fidedigno para a glória dEle. E hoje nós estamos aqui em culto de adoração, sejam todos bem-vindos para a glória do Senhor Jesus, com o tema Forjados por Deus. Eu faço votos que Deus nos traga o seu pleno conhecimento de que verdadeiramente nós, como servos do Senhor, precisamos ser forjados por Deus no tempo que se chama hoje. Aleluia. Considerando o tempo oportuno, o tempo adequado, o tempo apropriado. É hoje, é agora, e que nós possamos, em nome de Jesus, fazer a vontade do Pai, estarmos atentos a tudo aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. E já nesse momento introdutório, eu passo a dizer que forjar diz respeito a moldar, fabricar por meio do fogo, ou é colocar algo em uma forma e fazer uma cópia semelhante à forma original. Coisa linda, coisa tremenda de Deus para as nossas vidas. E para afirmarmos esse entendimento, eu peço que a amada Igreja do Senhor abra a palavra de Deus, a boca do Deus vivo, a sua Bíblia, em nome de Jesus, o seu aplicativo. Você, querido internauta, também, vamos juntos examinar as Escrituras do Senhor. Primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Peço essa leitura para o nosso amado pastor Afrânio. 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7, 10 e 11. Repito, 1 Pedro 5, 6 e 7, depois 10 e 11. Após a leitura dele, eu peço também que, em nome de Jesus, ele possa nos abençoar neste momento para a glória e honra de Deus. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. 1 Pedro, perdão. Amém, amém. 1 Pedro 5, 6 a 7. Estava em João, perdão, presbítera, perdão, Perdoadíssimo, igreja. meu pastor. Amém. Glórias ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Te bendizemos, Deus vive e eterno, pela oportunidade gloriosa que nos concede de aqui nos reunirmos, congregados, termos, Pai, congregados os 5 minutos de oração, termos tido uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e lindos louvores, e agora, Pai, com certeza, capacita-nos para que recebamos, para que possamos recepcionar essa palavra, já colocada no coração da tua serva, presbítera Andriane Gonçalves, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e desde já te damos graças pelas bênçãos que advirão desta palavra, em o nome de Jesus. Amém. A igreja confirma em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenhamos sempre o mesmo parecer e a mesma disposição diante de Deus. Isso é glorioso. Vamos repetir a leitura e nós vamos lendo e comentando para a glória de Deus. Diz a palavra do Pai: humilhai-vos na humildade do meu coração, eu me disponho, eu me submeto sob, ou seja, debaixo
da mão poderosa de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem, eita Deus, porque ele tem cuidado de vós. Você pode declarar comigo assim: o ferreiro tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim. Ferreiro, aquele que molda, aquele que prova por meio do fogo, aleluia. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Para onde nós fomos chamados, igreja? Eita Deus, para a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, eita Deus maravilhoso, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vejam se isso não é a forja de Deus na nossa vida. Veja se isso não é o forjamento ou a forja, como você queira pronunciar, as duas formas estão corretas. Eu prefiro a forja, amém? Então nós vamos falar dessa maneira para melhor aprendizado na presença de Deus, para que eu também não me perca. Veja se isso não é a forja de Deus em nós. Depois de ter sofrido um pouquinho, vai doer? Possivelmente, eita Deus. Vamos sofrer um pouquinho. Não será fácil, mas será leve e momentâneo. Isso traz refrigério para a sua alma. Mas Ele, o Deus vivo, o ferreiro, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu separei um vídeo explicativo, a mídia da igreja vai já transmitir para nós esse vídeo, e nós veremos os processos da forja. E eu peço a atenção da igreja, você querido internauta. E nesse vídeo nós teremos uma noçãozinha ou uma sombra daquilo que o ferreiro tem feito e fará em nossa vida. Amém? Pode soltar.
certeza de que está sendo forjado por Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Eita Deus maravilhoso. Glorioso é servir esse Deus que é tremendo, que não larga a sua obra, mas que quer nos ver aperfeiçoados para a glória do Rei Jesus. Deus é maravilhoso, só o Senhor é Deus. E se forjar, amados, é ser moldado por meio do fogo. A palavra de Deus nos fala que Hebreus 12, 29. O nosso Deus é fogo consumidor. O que o nosso Deus é? O nosso Deus é fogo consumidor. Jeremias 23, 29 está escrito: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a rocha, que esmiuça a muralha. Ele não é martelo que esmiuça o ferro. Eita Deus. Diga assim para o Senhor Jesus: eu estou no lugar certo. Mais uma vez, eu estou no lugar certo. E eu passo a citar o processo da forja e compartilhar com vocês alguns momentos da história do servo Davi, uma história conhecidíssima por toda a igreja, da criança ao mais experiente. Todos nós sabemos e conhecemos a história do servo ao rei, do campo ao trono. Recentemente também pregado e ministrado por nosso pastor. Sexta-feira passada, no culto dos homens, também nos deleitamos ali na visão bíblica que o Senhor concedeu ao nosso pastor, mediante a vida do servo e adorador Davi, um homem conhecido ou reconhecido por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Coisa linda. E em primeiro livro das Crônicas, a história dele narra aquela fase da jornada já como rei Davi, onde ele já experimentado, já forjado por Deus, já havia apresentado Salomão como seu sucessor, e ali já na sua idade, na humildade do seu coração junto a Deus, ele declara em primeiro livro dos Crônicas 29, de 11 a 12, a igreja pode abrir, mas também pode acompanhar na tela, fique à vontade, estamos na casa de Deus. Rei Davi disse assim: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Palavra dita por alguém experimentado em Deus. Um homem de posses, de muitas vitórias, de sucesso na sua vida, mas que ele tinha total certeza que sem Deus ele nada seria, de que sem Deus ele não conquistaria nada. Versículo 12 diz: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. A força para me moldar, a força para me lapidar, há poder na mão do meu Deus. Contigo está o engrandecer e tu dar força. Bendito seja o nome do Senhor. E retrocedendo na história, a jornada do servo Davi, 1 Samuel 16, de 10 a 13, diz assim, está escrito: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Imaginem uma vitrine de homens guerreiros e Samuel ali observando, o que é uma característica de um profeta de Deus. Ele observa. E aí podemos imaginar, esse é o meu primeiro filho, esse é o meu segundo, e o profeta só observando, junto ao pai, no discernimento. Passou o terceiro, passou o quarto. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. 7 homens passaram à vista de Samuel.
diante de Samuel. Versículo 11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, é o mais jovem. Ele está lá, apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Davi era filho. E Samuel queria conhecer os filhos. Era o mais moço, mas era filho. E aí imaginemos então 7 homens guerreiros lá esperando de pé, mais o papai de Davi, mais Samuel, o profeta. Nós só nos sentaremos quando ele chegar. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Não poderia ser diferente. Povo lindo é o povo de Deus. Belos olhos, janela da alma. Se está tudo bem por dentro, está tudo bem aqui fora. O sorriso aformoseia o rosto. Era de boa aparência. Deu povo lindo de Deus neste lugar. Eita, sorrisão lindo. Deus é maravilhoso. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Eita glória, o escolhido de Deus. Deus não elege, não escolhe segundo o acaso, mas escolhe segundo a sua presciência. Parafraseando o meu pastor, doutrina recentemente para a glória de Deus. Quantos estão lembrados dessa doutrina? Eita Deus maravilhoso. Pois bem, chegamos então no primeiro passo do processo da forja. O ferreiro escolhe o ferro ou o metal. Sim, o ferreiro escolhe cuidadosamente o olhar clínico e misericordioso de Deus. Deus escolheu a Davi. Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Logo, é importante refrisarmos e citarmos que não são todos os tipos de metais que estão aptos a serem forjados. Você não precisa abrir. Salmos 15, a parte A, diz assim, a seus olhos, aos olhos de Deus, tem por desprezível ao réprobo. Metal condenado pelo ferreiro. Metal desprezado por Deus. Retornando à leitura de 1 Samuel, agora sim o versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Eita Deus maravilhoso. E daquele dia em diante, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito do Senhor, ou seja, o próprio Deus, se apossou. Declare comigo, se apossou. Mais uma vez, se apossou de Davi. Ou seja, o ferreiro tomou posse. Davi estava nas mãos do ferreiro. Era um metal apto, apropriado, e Deus já sabia na sua presciência. Por isso Deus o escolheu. Davi aceitou ser forjado por Deus. E algo marcante na caminhada de Davi também é que ele sempre estava disponível. Existem corações disponíveis aqui esta noite? Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só para te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção, para ser usado para tua glória. Oh,
somente para tua glória. Maravilhoso é o processo da forja. E a forja, o processo da forja começou. Logo eu, tão envergonhada, tão tímida, Senhor. Logo eu que nem sei falar, não tenho a eloquência do meu pastor, do presbítero, da minha pastora. Cheia de imperfeições, e Davi poderia dizer, logo eu, Senhor, eu sou mais jovem. Misericórdia. 1 Coríntios de 1 a 27, capítulo 1, de 27 a 29, ouça com atenção. Acompanhe comigo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu, declare comigo, Deus escolheu. Eita glória, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie, se exalte na presença de Deus. O ferro e o ferreiro. E a coisa mais linda é que Deus nos olha, Deus nos vê como uma obra completa, uma obra finalizada, uma obra terminada, aleluia. E o trabalho de transformação é do ferreiro. Você pode declarar assim para o seu irmão, não se preocupe. Não se preocupe, declare. O trabalho de transformação é do ferreiro. Mas atenção, você e eu, nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Permita-se viver, permita-se experimentar o novo de Deus, o extraordinário de Deus. Que possamos viver os processos. E então chegamos ao segundo passo do processo da forja. E o ferreiro acende o fogo. O ferreiro acende a forja, eita Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Ah, meu irmão. Viver os processos, viver o propósito de Deus é algo maravilhoso. Fogo de Deus, provações, adversidades, e não me refiro à consequência de pecado. É bom nós frisarmos isso. Refiro-me a lutas que Deus nos permite passar para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos estar cada vez mais firmes, fortificados e fundamentados em Deus, como nós lemos no início. Isso é a forja de Deus. Quantos estão sendo forjados por Deus? Amém. 1 Pedro 1, de 6 a 7. Nisso exultai, ou seja, nisso alegrai-vos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Eita Deus, está doendo? Eis a razão, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, eita Deus, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O dia do Senhor se aproxima e veremos face a face, porque Deus é poderoso e nos fez a forja. Nos fez ser forjados para Ele, e este encontro, este dia, redundará para o louvor, glória e honra de Deus. Davi, servo do Senhor, servo precioso, apurado por fogo. E quando ainda pastoreava as ovelhas do seu pai, lutou com ursos e leões.
enfrentou adversidades climáticas no campo, com certeza. Adversidades pessoais, mas ele em tudo, Deus o fez prevalecer. Davi venceu as suas batalhas no Senhor Jesus. No fogo, no dia da adversidade, Davi foi provado e aprovado. No fogo é onde nós somos moldados. O ferreiro toma nas mãos aquele metal aquecido que já foi posto na forja, que já está acesa, e ele põe aquele metal sobre a bigorna. Vocês lembram do vídeo? Aquele metal, uma espécie de mesa rígida, e começa a martelar e moldar aquele metal. Romanos 8, 28, coisa linda de Deus, sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem, ajudam, eita Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São chamados segundo o desígnio de Deus, segundo o objetivo do Pai, segundo o projeto do ferreiro. Forjados por Deus, você pode declarar assim: a minha vida é um projeto de Deus. Mais uma vez, a minha vida é um projeto de Deus. Oh, coisa linda. Deus está forjando em nós o seu propósito. Cada processo na forja é importante. 1 Samuel 17:12, a parte A, diz: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nós temos uma identidade. Somos filhos pertencentes de uma árvore genealógica. Filhos de Deus, com certeza, me refiro àqueles que já aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, que tiveram um encontro genuíno, e Ele nos deu esse poder de sermos chamados filhos dele, filhos de Deus, uma linhagem de sangue, aleluia. Ressalto que o ferreiro leva o metal ao fogo até que o mesmo se torne de coloração rubro, que significa vermelho forte, como o sangue. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus. A irmã acho que está perdida aí, amorzinho. Dá uma ajuda aí para ela. Efésios 2:13. Ai, obrigada. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A linhagem de sangue restaurada, aleluia. Filhos da família Fogo Vivo, sim ou não? Também, com certeza. Eu, por exemplo, tive um encontro genuíno com Deus aqui. Antes morta nos meus delitos e pecados, e aqui eu confessei a Jesus como meu Senhor e único suficiente Salvador. Quantos nasceram aqui? Podem dizer amém? Amém. Filhos da família Fogo Vivo, eita Deus. E o fogo, pode passar o slide, gera calor, luz para sinalizar. O fogo funde, forja, incinera, eita Deus, resíduos indesejáveis. Fornece uma fonte de proteção, aleluia. Quantos foram atraídos pelo fogo? Eita Deus. A Bíblia cita o fogo, é utilizado para descrever a identidade e a ação de Deus. E fogo vivo nada mais é, ou seria e é, o próprio Deus em nós. Fogo vivo. Fogo vivo. Isso ecoa. Fogo vivo. É o que eu desejo, é fogo vivo. É o que eu quero, é fogo vivo. E aqui vai a nossa homenagem aos nossos pastores, nossos pais na fé, né? Nossa pastora Nayuf, nosso pastor Afrânio. Que coisa linda. Que legado, é fogo vivo.
Deus seja louvado no meio da sua congregação. E se colocarmos o mais nobre ferro ou metal em uma forja apagada, nada irá acontecer. Ah, mas é um ferro nobre, mas a forja está apagada. Não vai acontecer nada. Mas aqui tem fogo vivo, amém? Eita Deus, como é bom desfrutarmos desse fogo, dessa presença gloriosa todos os dias. A forja está acesa e não se apagará. Aleluia. Efésios 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou, pode passar o slide, boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não percamos a nossa identidade. Filha de Deus, fogo vivo. Eu tenho raízes e eu preciso frutificar onde eu fui plantada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não perca a sua identidade, filho de Deus. Você pode declarar isso para o seu irmão? Não perca a sua identidade, filho de Deus. Eita Deus maravilhoso. Você, papai, mamãe, não queira educar seus filhos sem freios, sem limites, sem preceitos, sem ordem. Certamente eles perderiam a identidade de ser chamado seu filho. Não parece nada com o pai. Não tem trejeito. As decisões não são assertivas como o do pai. Hebreus 12, de 6-8, porque o Senhor, eita Deus, corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. 7. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Oh, Deus maravilhoso. Que amor é esse, igreja? Pois que filho há que o pai não corrija? Não corrige? Versículo 8. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então você não é filho legítimo. A forja do Senhor vem para nos aperfeiçoar. A exortação, a edificação, o consolo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus é poderoso no processo da sua forja. O ferreiro amassa, o ferreiro bate, aperta e põe limites. O ferreiro não só faz ferramentas, como ele utiliza ferramentas, coisa linda. Algumas ainda estão sendo feitas e outras já foram preparadas e estão sendo utilizadas, coisa linda. Vocês viram no vídeo que ele estava a fazer uma espada, mas ele estava utilizando o martelo, ele estava utilizando a pinça. Lembre-se, todos para a glória de Deus, estamos sendo forjados por Ele para um lindo e precioso propósito. Será que seremos, ou já somos, uma espada que contra-ataca o inferno? Será que nós já somos, ou seremos, uma tenaz que tira almas do inferno? Ou nós somos um alicate que corta os laços do inimigo? O ferreiro não erra. Agora o metal toma forma e cada ferramenta tem a sua funcionalidade para a glória de Deus. Não se martela com uma chave de fenda. Não se parafusa com um martelo, não se pinça com uma espada, não se luta com uma pinça. Deus nos dotou de habilidades. Você pode declarar assim para o seu irmão: ame as suas habilidades. Dedique-se em multiplicar o dom que há em ti. Oh, coisa linda. Não há registro na vida, no relato da história do rei Davi, reclamando
ou insatisfeito por pastorear as ovelhas do seu pai. A obediência ao ferreiro. A obediência ao Senhor nos promove, igreja. Você pode dizer glória a Deus por isso? Certo dia, Jessé disse ao seu filho Davi: pega esses alimentos e leva lá no acampamento onde estão os teus irmãos. Apressa-te, vai lá. E talvez Davi, quando chegou lá no campo, ninguém o conhecia. Mas o ferreiro, eita Deus, Deus o conhecia e sabia da capacidade daquele servo. Davi foi forjado por Deus. Agora o ferreiro contempla o fruto do seu trabalho. Aquele metal opaco e sem forma se tornou. Agora ele tem forma, tem brilho e tem um nome que trará consigo a sua habilidade. Não impeça o agir de Deus na sua vida, mas valorize cada propósito, valorize cada etapa, para a glória do Rei Jesus. Será que você pode abrir o seu coração nesse momento? E tão somente ouvir a voz de Deus. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. Eu sei que você conhece. Você pode cantar? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei para você. Então deixa. O ferreiro sabe como trabalhar. Mateus 6, de 31 a 33, um clássico lindo, conhecido por toda a igreja. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos? Que beberemos? Ou o que nos vestiremos? Com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, declare comigo, buscai. Mais uma vez, buscai. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Próximo processo, a têmpora. Enquanto eu vou falando, as irmãs tem a legenda e dá para acompanhar. Muito obrigada. A têmpora. Esse processo ele é dividido em duas etapas. Tem o aquecimento e o esfriamento. O aquecimento, a ferramenta ou a espada é posta em um barril com óleo quente. E no esfriamento, depois a peça passa por um processo, obviamente, de esfriamento. Aquecimento, a luta, nós estamos no vale, eita Deus, estamos no deserto. E o esfriamento, nós estamos na bonança do Senhor, desfrutando das vitórias. Nós estamos no monte, aleluia. E esse processo é feito várias vezes, ou repetidamente. O ferreiro pegou a presbítera, aqueceu e resfriou. De novo, aqueceu e resfriou. De novo, cresceu e resfriou. É feita repetidas vezes esse processo. E o trabalho do ferreiro é feito na têmpora para que o metal chegue ou fique de uma espessura adequada ou ideal. Nem muito rígido e nem muito mole. Nos tornamos servos e filhos resilientes, ou seja, resistentes, fortes, aleluia. Muitos estão, infelizmente, quebrados por aí afora, por não se deixarem ser temperados na têmpora do Senhor. No óleo, na unção, no conhecimento, homens e mulheres que se intitulam ser ferramentas de Deus e não são.
Eu não preciso passar por isso. A têmpora, para que óleo, para que conhecimento, para que unção? Eu já sei a palavra, conheço de capa a capa, já li não sei quantas vezes. 1 Coríntios 8, 2. Se alguém julgar saber alguma coisa, com efeito, eis que te digo e eis que te falo, não aprendeu ainda como convém saber. O tão sábio, e entenda o sábio, uma ironia, obviamente, na primeira luta se quebra, porque não passou pela têmpora, não tem robustez, não tem conhecimento, não tem óleo, não tem unção. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Deus está trabalhando em nós. Deus preparou Davi e Davi aceitou passar pelo processo. Ele foi prensado, ele foi polido, ele ganhou brilho e envergadura. Ele se tornou uma ferramenta, não somente bela, mas pronta, preparada para toda boa obra. O processo da forja nos habilita para a glória de Deus. Cadê? O que tem que fazer? Tem um gigante filisteu afrontando o meu povo. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, itens forjados pelo homem. Eu, porém, disse Davi, vou contra ti, eita Deus, a ferramenta, o valente Davi, forjado por Deus, preparado e habilitado para aquela luta, para aquela peleja. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Já em rota de conclusão, persevere no dia da adversidade. Que ninguém nos arrebate das mãos do ferreiro, em nome de Jesus. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. O dia do Senhor se aproxima, o arrebatamento vai acontecer. Findar-se-á o tempo da graça, o tempo da forja para a igreja do Senhor. Você pode declarar para o teu irmão: tenha bom ânimo. Eita Deus, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, disse Jesus. No mundo passais, eita Deus, por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, portanto nós venceremos. Eita Deus maravilhoso. Última passagem, já peço que os amados do louvor se preparem. Apocalipse 3, 10 a 11. Deus é fiel, portanto, porque guardar-te a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Com o arrebatamento da igreja, vai iniciar a grande tribulação. A provação, a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E dessa forja, os que aqui ficarem, nenhum deles serão poupados. Para experimentar os que habitam sobre a terra, diz o Senhor, versículo 11, venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração.